Olá, bem-vindo todos a mais um episódio de 193 BombaCast, onde você fica sabendo um pouquinho dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias, ouve sobre a nossa política institucional, enfim, você fica mais informado sobre os bombeiros. E por falar em histórias e histórias, hoje é um dia desses. Temos aqui a grata satisfação de receber o nosso eterno comandante, o Coronel Edson Gonçalves, a sua esposa Marisa, o Coronel Edson Gonçalves, né, que foi coronel do Corpo de Bombeiros, e a sua esposa, Dona Marisa, que é escritora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre histórias do Coronel Edson, histórias da escritora, da Dona Marisa, e vocês vão ver que existe aí uma história muito interessante, e a gente já está vendo aqui sobre a nossa mesa este livro, escrito a 4 mãos por eles, que conta um pouquinho dessas histórias pitorescas de bombeiro. Boa tarde, Dona Marisa, bem-vindo ao nosso BombaCast. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Coronel Edson, muito bem-vindo, um prazer reencontrá-lo. Igualmente, é uma honra estar aqui com vocês, rever o nosso ex-comandante do Corpo de Bombeiros. A honra é minha. Eu estava conversando aqui com o Coronel Edson, né? Eu fui tenente do Coronel Edson, né? O Coronel era comandante do primeiro GBS. Aliás, o senhor pegou GB e GBS, o senhor pegou as duas coisas. Transição, eu cheguei no GBS, depois passou a ser primeiro GI. É. E o tempo passa muito rápido, né, comandante? A gente lembrava agora que o senhor aposentou coronel e ainda era tenente. Né? Exatamente. Isso prova quanto a gente está ficando velho, né? Mas, comandante, eu vou começar pelo comandante, se a Dona Marisa me permite. Fique à vontade. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Como é que foi seu tempo de bombeiro, comandante? Qual assim, a recordação que o senhor tem que mais lhe marcou nesses mais de 30 anos que o senhor ficou aqui no serviço ativo? Muito bom, né? Foi uma experiência excepcional. Eu entrei na academia em 1971, me formei aspirante em 1975. Na época era obrigatório permanência de 2 anos no policiamento. Fiz o CBO, curso de bombeiro para oficiais, em 1978. E em dezembro de 78 me apresentei no então 8º GI, no ABC, onde comecei minha carreira realmente de bombeiro, né? De lá até 2004, foi quando eu passei para a reserva, em fevereiro de 2004, como coronel full. Foram 33 anos de serviço nativo. Aliás, tem uma curiosidade, né? Eu nasci no dia 12 de fevereiro de 55, entrei na Polícia Militar, no Barro Branco, em 12 de fevereiro de 1971, coincidentemente, e passei para a reserva no dia 12 de fevereiro de 2004. Aí foi um encaixe para coincidir as 3 datas. O senhor não casou com a Dona Marisa 12 de fevereiro também, não? Não casamos. Dona Marisa, a senhora acompanhou essa trajetória toda do nosso comandante? Nós estamos juntos entre casamento e namoro 47 anos. Pouquinho tempo. Pouquinho tempo, né? Então eu acompanhei desde quando ele entrou para o Bombeiros. Então eu estou aí nessa história. Então eu sou bombeira também, né? Não vou apagar incêndio, nada, mas vou acompanhando ali o que está acontecendo. Fui acompanhando, né? E acho que a gente também vai acompanhando. Porque eu acho que uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Sempre, né? bombeiro. E a família é junto, né? Aliás, a família dos senhores tem uma coisa maravilhosa que o filho, Sim, o Daniel... Meu filho é bombeiro também. Meu irmão foi bombeiro também, já está reformado, né? Mas foi bombeiro também. Então, tem bastante história aí dentro da família e fora dos amigos também, né? Sim. Muitos amigos, mesmo na turma de academia, fizeram CBO, curso de bombeiro para oficiais, e realmente foi uma experiência assim muito boa. Claro que, como todo bombeiro, teve alguns episódios, teve alguns momentos de muita tristeza, né, de muita coisa ruim que aconteceram, mas faz parte da nossa vida em geral, né? Mas na vida do bombeiro a gente está sempre um pouco mais próximo das tragédias, né, dos desastres, dos grandes incêndios. Então, mas é uma lembrança muito boa. A experiência valeu realmente a pena. Eu vou lembrar aqui uma frase, eu não sei se é dele, mas ele falava muito, o Coronel Repúlio, ele dizia, né, que da importância do nosso trabalho como bombeiro, que muitas pessoas, né, o último olhar, a última visão que eles tinham da vida era de um bombeiro o resgatando, muitas vezes. Né? Isso é uma coisa que, para mim, sempre que eu via, era uma coisa muito forte, né? Marca bastante a gente. Mas é isso. E o nosso comandante, quando chegava em casa de serviço, como é que era, Dona Marisa? Então, sempre tinha uma história, né? Por exemplo, eu tenho assim, uma lembrança afetiva, uma lembrança muito, talvez até estranha, né? Que às vezes ele chegava daquele incêndio cansado e tal, e eu ia colocar a roupa dele de molho, né? Porque tinha que lavar umas 3 lavagens antes de fazer uma definitiva. E aquele cheiro de incêndio. Cheiro de fumaça que subia quando colocava a roupa no tanque. Meu Deus, se aqui está difícil, imagine lá, né? Imagine a situação lá ao vivo, né?
Então a gente sempre acabava participando, porque também tinha os plantões, né? E não tem como uma esposa de bombeiro não querer saber o que aconteceu, Claro. né? Por mais triste que aquilo fosse, né? A gente ficava sabendo. Então, eu que gosto de escrever, eu sempre fiz anotações. Aí a gente começa a entender por que saiu esse livro, né, comandante? Foram muitos natais, carnavais, ano novo, né, que foram passados, eu de plantão, ela em casa, ou sozinha, ou com as crianças já, depois que nasceram os filhos, né? Então, tem muita Então, história. A gente tem até um episódio, né, interessante, quando nós casamos, o nosso primeiro Natal, ele trabalhava no 8º. No ABC Paulista. Já no 8º GI. E aí ele falou com não sei quem lá, que a gente estava recém-casadinho, né? Se eu não poderia ir lá almoçar com ele. E alguém autorizou, né? Que eu nem lembro a graduação. Comandante. O comandante falou, não, tudo bem, né? O Natal. Bom, eu fui para lá e era um almoço gostoso, né? O pessoal muito receptivo. Daqui a pouco tocou uma sirene. Aí ele, eu tenho que ir. Mas a gente nem começou a almoçar. Então, meu primeiro almoço com ele de Natal foi assim, eu olhando pela janela e ele indo embora e eu conversando com o pessoal ali da telegrafia, né? Telegrafia, né? E eu olhando, que interessante, né? Muito bem. Né? Rotina do bombeiro, né? Largar o almoço, o jantar no prato e sair, voltar depois, esquentar, né? Então, aí eu falei, nossa, que bacana, que legal, né? Quer dizer, eu já sabia, mas eu não esperava. Porque a gente tem aquela inexperiência, né? Que justo naquele dia, naquele momento, naquele horário, né? Então ficou marcado. Nosso primeiro almoço de Natal, ele de um lado e eu lá do outro, e fim de papo, né? Pois é. Mas é a história de todos os bombeiros, né, comandante? Quantas vezes a gente é surpreendido, não é só Natal, né? É o nosso aniversário, às vezes até, né? Aniversário dos nossos pais, esposas, filhos, Ano Novo, né? Páscoa. E o alarme toca em qualquer momento. A hora que a gente está entrando no banho, a hora que está sentando para almoçar, para jantar, né? E, comandante, me diga uma coisa. Eu sei que o senhor passou grande parte da sua vida lá no ABC. O senhor reside no ABC até hoje. E fora lá, onde mais o senhor trabalhou no Corpo de Bombeiros? Trabalhei 8 anos como tenente lá no ABC. Depois fui promovido a capitão. Vim para o Centro de Comunicações. Na época era o CCCB, Centro de Comunicações do Corpo de Bombeiros. Depois transformado em COBOM. Como capitão, tive a oportunidade de ir para o Palácio dos Bandeirantes, trabalhei como ajudante de ordens do então governador Fleury, depois, poucos meses, depois fiquei 2 anos e pouco na Defesa Civil do Estado. Fui promovido a major, tive que ser transferido, não tinha vaga no bombeiro, acabei indo parar mais 1 ano e meio, 2 anos na diretoria de sistemas, então diretoria de sistemas da Polícia Militar, e voltei depois para comandar o primeiro GBS, e voltei para o 8º GB. Você voltou major ainda, não foi? Voltei como major. Eu saí como capitão. Aliás, uma coincidência incrível, né? Porque como capitão fui fazer o curso de técnicas de combate a incêndio no Japão. E eu não tinha sequer voltado no então candidato Fleury, porque eu estava lá no Japão. E quando voltei, fui designado para servir na Casa Militar. Ainda fui falar com o então comandante do bombeiro, Coronel Assunção, pedindo, poxa, comandante, acabei de voltar do Japão, queria expor aqui tudo que eu aprendi, todas as diferenças entre o bombeiro de São Paulo e do Japão. Falou, filho, não tem jeito, você vai ter que ir, ordem do governador, você vai se apresentar. Então fui, parece incrível, mas a contragosto para servir no Palácio dos Bandeirantes, né? Mas foi uma experiência boa, principalmente como agente de defesa civil do Estado, né? Você conhece o lado da assistência da defesa civil. É um trabalho complementar importantíssimo junto ao Corpo de Bombeiros. Aí voltei, fiquei um tempo no primeiro grupamento primeiro grupamento de bombeiros, primeiro GB. Acabei indo para o 8º GB também, já 8º GB em Santo André, como tenente-coronel. E depois, como coronel, vim comandar o Bombeiro Metropolitano, região metropolitana de São Paulo. O senhor foi um dos primeiros comandantes da região metropolitana. Fui, acho que o primeiro, se eu não me engano... O coronel Jair, salvo engano? Não, acho que o coronel Orlando de Camargo, filho, foi o primeiro quando foi criado. Depois foi o Jair e eu acho que fui o terceiro. Eu estava até conversando aqui com o nosso Martinho que está ali, ó, e eu lembrava, eu falava, olha, se eu não me engano, eu acho que ele não foi o primeiro, mas ele com certeza substituiu o Jair, que virou comandante do bombeiro, né? E eu assumi o comando do bombeiro metropolitano. Certo. E deixa eu voltar só mais um pouquinho, coronel. O senhor esteve no Japão. O senhor esteve no programa da JICA? Sim, na JICA. Houve um concurso, todos os candidatos foram submetidos a um concurso na área de idioma inglês, e eu consegui ser classificado em primeiro, acabei indo, fiquei 3 meses e meio, uma experiência
interessante, mas muito dura para minha esposa e para os filhos, né? Ficaram 3 meses e meio longe, na época não tinha celular, fazer uma ligação telefônica era extremamente caro. Difícil. Uma carta, você escrevia uma carta, levava de 8 a 10 dias para chegar, mais 8 a 10 dias para voltar a resposta. Então, as ligações de telefone com um delay, você tinha dificuldade de falar, demorava para chegar a resposta. Hoje, com uma chamada de vídeo, você acaba matando a saudade muito mais facilmente. As distâncias encurtaram. Encurtaram muito. E eu vou fazer só mais uma pergunta, porque tem uma pergunta aqui sobre isso para a nossa dona Marisa. E o que o senhor viu lá no Japão que era muito diferente e que a gente, de alguma forma, caminhou e ficou mais parecido? Muitas coisas, né? Se você perguntar o que foi que mais chocou, o que mais chamou a atenção, eu diria que foi a cultura japonesa. Porque em termos de bombeiro havia muitas novidades, né? Eu lembro de visitar o quartel-general de Tóquio, tinha um robô, que a gente não viu funcionando, mas um robô que subia com uma mangueira pressurizada pela parede para fazer combate a incêndio pela janela do prédio. Tinha uma, entre aspas, televisãozinha que ficava no meio do console, onde o motorista fica do lado direito, né? Você sentava do lado do comandante da guarnição, tinha uma televisãozinha, um monitor mesmo de TV, com uma setinha fixa no meio, e você andava pela cidade e o mapa ia se movendo, ou seja, era o bisavô do nosso atual Waze, nosso GPS, né? GPS, Então, são tecnologias que chamavam muito a atenção. Mas que já eram empregados do bombeiro naquela época. Lá, sim. E outra coisa também, eles tinham um aparelho no carro de comando, que seria o nosso carro equivalente ao área, que era um dispositivo de fax. Então, você estava indo para uma ocorrência de fogo indústria, por exemplo, do centro de operações do bombeiro lá, eles conseguiam passar a ficha do produto químico que estaria, ou dos produtos químicos que estariam naquela empresa. Então, você recebia um fax via aérea, não via fio de cobre. Então, eram coisas impressionantes. Mas estamos falando da década de 90. Foi em 1990, exatamente. Foi de outubro a dezembro de 1990 que eu estive lá. Mas a cultura realmente do Japão é o que mais impressionou. Não parece que é outro país, parece que é outro planeta. A cultura japonesa está muito avançada em relação à nossa, em muitos aspectos, né? Algumas coisas estão um pouquinho mais atrás, mas, em geral, a cultura japonesa é, assim, magnífica. Eu me lembro de uma conversa com o senhor há muito tempo, e que eu lhe perguntei algo sobre isso, não me lembro exatamente o quê, mas o senhor falava justamente também alguma coisa da adaptação que o trabalho já tinha à idade média dos bombeiros, que já naquela época já era muito avançada. Tinha um carrinho, os carros de bombeiros, você corre, pega os lances de mangueira e lança, e lá já tinha um carrinho, tipo esse carrinho de mala de viagem, né? Em onde as mangueiras ficavam condicionadas, aí o bombeiro mais idoso, lá já com seus 50 e tantos anos, tirava o carrinho da gaveta da viatura e puxava, porque não tinha mais condição física de carregar, né? Então, você vê que interessante, o tempo passa, hoje nós estamos com essa questão, porque nós aumentamos o tempo, né? Aumentou o tempo de serviço. Então, os nossos bombeiros são mais idosos. Nós temos bombeiros hoje já na margem dos 60 e nós corremos o risco de ter bombeiros com mais de 60 anos num curto espaço de tempo. Então, eu vim numa banca de monografia hoje, de CSP, que tratava esse assunto. Então, essa questão de manter, né, a saúde do bombeiro, a capacidade de trabalho, mas também de colocar a evolução tecnológica para que isso possa... porque não vai ter administração para todo mundo. Você não pode aceitar alguém com 60, 65 anos com um gadanho fazendo um rescaldo, né, numa fábrica de estopa ou de artigos de papel, de papelão. Quer dizer, é humanamente impossível. E, dona Marisa, esse período que o nosso comandante ficou fora, 3 meses e meio no Japão, na década de 90, como é que foi para a senhora? Muito difícil, né? Porque eram outros tempos, a gente não tinha elementos de comunicação como nós temos hoje, então tinha que administrar assim, as crianças, né? A saudade, mas ao mesmo tempo eu sempre, quando ele passou no concurso, e agora? Tem que ir, né? Eu sempre fui incentivadora, eu não sou esposa tesoura, eu não gosto desse, né? E não gosto que seja comigo também, né? A gente mantém um padrão de vida que deixa que o outro cresça, porque nós somos seres individuais, trabalhamos coletivamente, tanto que temos um livro, né? Temos filhos, Sim. Mas a gente tem que deixar que o outro cresça livre, né? Claro. Então, ele é um desejo dele ir, ele tinha competência, então vamos aguentar firme aqui. E aí eu fui marcando uma folhinha com as crianças, né? Olha, hoje é menos um dia, vamos riscar aqui.
Não é menos um dia, foram 100 dias. 100 dias. 100 dias, dá até para escrever um livro, hein? Pois é, já está 100 dando horas, já me ocorreu aqui. Agora, 100 dias no Japão, né? Mas o que a senhora está dizendo só reforça o pensamento de que o bombeiro é uma família, né? Sim. Não é só somos nós, né, comandante? Sim. A importância que tem a nossa família Sem nesse dúvida. suporte, O nesse apoio é a base emocional. total, né? Sem a família a gente não existe, né? Verdade. Então, as questões emocionais, o que a gente vê, a família é realmente o nosso suporte, né? É verdade. Então, não, mas eu vou falar um pouquinho agora sobre a sua vida de não só de esposa de bombeiro, mas a sua vida, esse desenvolvimento todo no campo da literatura. São 13 livros escritos. Acho que 13. Não, publicados. Publicados. Porque tem uma diferença entre publicado e escrito. Uhum. Né? Escrever tem um monte. Tem um lá. monte. Tem bem mais que isso. Bem mais que isso. Tem vários lá prontinhos, né? Mas tem a publicação. A publicação é um processo muito complicado. Num país que pouco se lê, né? Hoje, por exemplo, o escritor ele depende da editora e da educação. A educação é a mola propulsora da leitura. Se os educadores não incentivam, a indústria e os escritores afundam. Porque a gente só contar com leitores autônomos, né, é muito complicado. A gente precisa ter um suporte aí. E hoje, com o celular, a gente disputa é muito grande. Ah, sim, o mundo digital. Então, a gente já precisa também adequar algumas obras para o mundo digital. A maioria dos meus já estão disponíveis em plataformas digitais. Né? Mas é uma leitura que nem todos também têm acesso, porque precisa ter um certo conhecimento, né? Sim, claro. Para lidar com a tecnologia mesmo. Isso, né? E eu sempre gostei de escrever. Desde criança eu tenho lembrança que quando eu aprendi a ler e escrever, eu adorava inventar uma história, sabe? E entrar num mundo, às vezes, até de fantasia, mas só depois de adulta é que eu lancei o meu primeiro livro, incentivada por uma amiga. Né, e foi esse primeiro livro publicado, esse primeiro? Isso. Ele é em qual campo do conhecimento? De poesia. De poesia. Aí a gente descobre que a poesia é uma literatura que não é tão consumida. Ela é esporádica. Né? É um ou outro que gosta desse estilo. É um público bem reservado. Então, aí ele não é um livro tão comercial. Né? E dos que a senhora fez, qual que a senhora tem a mais veia comercial? O Maricota Chora, que é um livro infantil, né? Editado pela editora Paulus, uma editora católica, que me acolheu muito bem. Né? Eu tenho 3 livros publicados com eles. E a Maricota é um livro que vendeu bem na primeira edição, vendeu bem na segunda, e a gente estava indo razoavelmente bem, mas veio a pandemia. Agora é preciso retomar esse trabalho. Vender um livro é um trabalho de artista. Sem dúvida. Né? As pessoas às vezes não sabem quais são os profissionais que estão envolvidos para que um livro seja feito. Então, quantas famílias dependem de um livro? Sim. Então, é muita gente. Muita gente. É muita gente. Então, não é só quem escreveu e quem fez a capa. Né? Quem trabalha na impressão, quem trabalha na elaboração, tem contrato, tem o divulgador, tem muita gente. Muita gente por trás do livro. Né? Tem o pessoal de vendas. Né? Então, é muita gente envolvida e algumas pessoas acham que o fato da gente escrever livro, a gente se torna rico. É mentira. Escrever livro é difícil, publicar livro é muito difícil, mas Agora, o mais difícil é vender o livro e ganhar dinheiro vendendo. A gente tem, né, lógico, alguns nomes na sociedade que são campeões de venda, mas alguns nem são escritores. Nós temos, por exemplo, na época das bienais, né, escritores que a gente fala que alguém escreveu para eles. É o ocasional. Então o cara é muito famoso, então escreve a vida dele, ele vai lá na Bienal, autografa, faz todo aquele... Né, pessoa dedicada à literatura. Ele é um fenômeno do momento, e tem vários, né? Tem vários livros que são feitos dessa maneira. E tem outros que não, né? Eles se dedicam à literatura com afinco, estudam e vão progredindo, né? Agora, não é um caminho fácil. Não, com certeza não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. A cultura não é um caminho fácil. Não. Decididamente não é. Decididamente não. O Edson até falava, quando ele esteve no Japão, era
comum as pessoas no metrô estarem lendo um livro. No trem, no ônibus, no metrô, É. a maioria Sim. com um livro na mão Livro na e mão. aproveitando Aqui é o coisa tempo. muito difícil. Você vai num consultório. Muito difícil. E hoje mudou o digital, o pessoal No está vendo o celular, TikTok, mas não está Só ver o lendo WhatsApp, alguma TikTok e outros coisa. É aplicativos, mas ler um informação livro... rápida, não é? Informação de consumo ali. A gente não sabe que rumo que vai tomar, né? A leitura, a escrita, a gente não sabe. Mas a gente tem que acompanhar o que está acontecendo Claro. e vai fazendo as adaptações Adaptações, sem necessárias dúvida. se a gente gosta de escrever, né? Quanta coisa já surgiu na história da humanidade após a prensa de Gutenberg e a escrita continua existindo, os títulos, né? Convívio, não é? Rádio e a base, televisão a também rádio, teve Sim. essa dúvida se acabaria, não acabou, né? E no fim tudo começa a conviver, Não se integrando, modifica, se adaptando. né? Sem dúvida. Graças a Deus temos pessoas que querem o livro mesmo de Sim. papel. Eu não consigo ler nada digital. Eu não consigo. A nossa geração é mais voltada ainda para o papel. Mas Né? não adianta. iPad, Kindle, mas eu acabo indo para o livro. O papel é mais... Porque é uma experiência, né? Tem o cheiro do papel, da tinta. Da tinta, não é? exatamente. É a forma de você segurar, tudo isso, né? Exatamente. Tem essa afinidade, né? A pessoa gosta de marcar a página, gosta de fazer uma anotação. Sublinha, né? Sublinha. Põe um marcador, um Eu papelzinho, gosto né? de fazer isso. Eu gosto de marcar e retirar alguns trechos. O livro. E nós vamos falar um pouquinho então desse livro aqui, que nós na introdução já falamos, né? Que é o nosso Histórias de Bombeiros, que os autores, como eu disse, a quatro mãos, o nosso coronel Gonçalves e a dona Marisa. E isso aqui eu sei que eu me lembro do projeto, né? Me lembro quando eu acho que eu era tenente-coronel, já era coronel, não me lembro. Não sei, mas faz muitos anos. Faz muitos anos. Eu diria que mais de 10 anos. Ainda, né? Olha, minha esposa é escritora, a gente queria colher depoimentos de bombeiros, que eu acho... Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia aqui dessa obra magnífica aqui das nossas histórias. Estando com o Edson há tantos anos, então quando ele se formou, ele se tornou bombeiro, eu estava lá. E ele chegava, ele contava, e eu fazia umas anotações assim, esparsas, né? Sem muito comprometimento. E o tempo foi passando, eu fui escrevendo mais, fui pegando mais prática, e já fui assim, me sentindo mais segura. E o meu filho se tornou bombeiro, meu cunhado era bombeiro. E eu falava, poxa vida, não é possível. A gente faz um encontro de família, só se fala de bombeiro. Vai com os amigos, só fala de bombeiro. Eu queria tanto escrever algumas coisas de bombeiro, mas eu descobri que me faltava um conhecimento, né, exatamente da profissão. Então eu estava contando a história e falava, meu Deus, e agora? Como é que eu ponho isso daqui? Uma mangueira. Mas essa mangueira veio de onde? Aí ele abriu a porta. Como é que ele abriu a porta? Ele me estourou, mas como é que ele abriu? Né? E o carro? Como é que ele fez com o carro? O que ele usou? Né? Então eu não tinha essa ideia. Né? Eu sabia, eu abri o carro com uma tesoura, mas tem os equipamentos próprios. E eu falava para ele, vocês precisam me ajudar. Né? Para dar verossimilhança na história. Que custa vocês darem um alôzinho aqui para mim, uma forcinha. E aí eu mostrei, dá uma lida para você colocar aí, se eu estou falando de equipamento, que tipo, né? Meu filho tinha participado de umas ocorrências interessantes, mas ele não sabia que eu tinha escrito. Porque quando ele chegou, ele me contou e eu... Anotou. Eu escrevi, né? E aí quando ele leu, ele falou, não, mãe, tá faltando umas coisas aqui. Por favor, fica à vontade. Me diga o que tá faltando aí, né? Olha, aqui tem que pôr não sei o quê. Esse equipamento não é assim que fala, né? Ele tem um nome. Isso aqui a gente chama disso. E aí ele foi dando alguns toques. E depois disso, faltava pra gente também mais histórias, né? Porque eu falava para o Edson, puxa vida, você conhece tanta gente. Aí eu não sei com quem que ele falou, que alguém falou, a gente pode ir no encontro, né, dos veteranos da Escola de Bombeiros da ESB. Essa parte que eu lembro. Colher aí, né, testemunhos, histórias. Para mim, foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi. Assim, sabe uma coisa emocionante? Porque a gente conta assim, sabe, teve aquele gato que subiu no telhado, tal, desceu, pegou, tá bom.
Mas nós ouvimos histórias, eu ouvi, em que o bombeiro se viu frente à morte, né? E a vida do outro estava na mão dele. Então, quando ele contou para a gente, para mim, né, eu pelo menos senti dessa maneira, quando ele contou, ele não contou assim, ai, o gato, não. Ele contou com emoção. Alguns choraram, né? Alguns lembraram, e alguns deram declaração que eles queriam muito, muito salvar aquela pessoa. Então, é um negócio assim tão bonito, você encontrar alguém que fala, não, eu estava lá para salvar, mas eu não consegui. Né? Então, essa parte é muito triste, é muito forte. Mas a primeira parte dele estar lá para salvar, são poucas as profissões, né? São poucas as profissões que a gente pode contar que vão com essa tarefa, né? Enfrentando o risco e o perigo. Sim, né? para nós, para mim principalmente, ele não. Eu acho que, né, não posso falar isso, mas a proporção é diferente. Eu não era bombeira. A minha ligação com o bombeiro era de saber, né? Eu não tinha assim, conviver com um bombeiro, depois com 2 bombeiros. Isso, né? Mas ele não, né? Então, para mim, assim, os depoimentos, e aí a gente começou a lembrar, né, de tantas histórias, e aí a gente estabeleceu também um critério. Nós, apesar das histórias serem reais, tristes, nós selecionamos alguns padrões. Né? Algumas que são, assim, histórias que não acrescentam nada na vida do bombeiro. Não acrescentam absolutamente nada, nem na vida do bombeiro, nem na imagem do bombeiro e dos leitores. Então, nós partimos do critério de histórias que pudessem acrescentar alguma coisa para alguém. Acrescentar. Diminuir, não. Jamais. Nada. Só acrescentar. Porque esse, para a gente, era a tônica do bombeiro. Acrescentar. Sem Até dúvida. hoje, né, as pessoas que a gente conversa, há um respeito muito grande pela gente. Há um respeito muito grande, mas muito grande mesmo. Então, a gente colocou isso também como um objetivo. O objetivo do livro. Isso, um objetivo. Como estamos aqui no nosso Bomba Café, onde a gente grava aqui o nosso podcast, vou oferecer aos nossos convidados um café aqui do nosso Bomba Café, que fica aqui na rua Anita Garibaldi 25. Venham conhecer aqui o nosso Bomba Café, um lugar muito bacana, despojado, tem a cara de bombeiro. A senhora toma um cafezinho? Eu tomo. Então vamos lá. E comandante, qual foi aí a sua participação nesse livro espetacular que a gente tem aqui, contando histórias de bombeiro? Bom, como a minha esposa Marisa já disse, né? Ela desde jovem, muito jovem, já gostava de escrever. E a gente lançou alguns livros de poesia, de livro infantil, já com ela adulta. E ela começou a escrever essas histórias de bombeiro, da experiência que ela tinha como esposa de bombeiro, das histórias que ela ouvia da minha profissão, do filho, né? E esse início dessas histórias ficou guardado durante muito tempo. Nas reuniões de turma, principalmente, a turma de aspirantes 75 tem uma associação e a gente anualmente se reúne, a TASP 75, se reúne com as famílias, com os filhos, hoje até com os netos, né? Uma vez por ano, para bater papo, jogar conversa fora. E nessas conversas, invariavelmente, surgiam histórias, né? Juntavam, sei lá, meia dúzia de bombeiros. E você lembra aquela ocorrência tal, você lembra aquele dia que aconteceu tal coisa, e a história do fulano de tal. E ela ouvindo e já anotando num guardanapo, algumas palavras perdidas. Aí chegava em casa, ela tentava transportar isso aí para uma história, né? Uma crônica, uma espécie de crônica, uma historinha curta. E foi guardando. E os amigos cobrando. Falou, puxa, Marisa, você é escritora, você já lançou, sei lá, 5, 6 livros. Por que você não escreve um livro de bombeiro, né? E ela, vamos escrever. Mas, como ela falou, uma dificuldade, porque ela foca muito no aspecto humano, no aspecto emocional. Ela foi professora de inteligência emocional, então ela foca muito nesse lado emocional. E quando ela escrevia a história, e ela gosta de escrever, não gosta de revisar, né? Normalmente ela pede para eu revisar as histórias dela. E eu olhava e falava, não, essa história tá boa, mas aqui não é o cutuquei com madeira, não, é o croque, né? Mudava o linguajar para um linguajar técnico de bombeiro. E assim foi guardando. E isso acumulou durante alguns anos. Mais recentemente, as coisas de uns 3, 4 anos atrás, ela realmente se empolgou mais com a ideia. A gente falou com você na época que estava no comando,
porque muita gente conta a história, mas ninguém gosta de escrever. Eu diria assim, ó, do livro, nós temos aí 49 autores que nos ajudaram contando histórias. Uma parcela muito pequena, eu destacaria agora, até posso correr o risco de esquecer de alguém importante, mas eu diria que o Coronel Dadil e o Coronel Sendin foram os que escreveram realmente. Eles mandaram histórias praticamente prontas, foi só adaptar no formato, a história praticamente pronta. Eles são escritores de história de bombeiro já. Os outros não escrevem, eles gostam de contar. Aí você coloca o microfone na frente dele, ele se sente meio constrangido, ele fica meio assim, perdido, né? Não é como você contar a história tomando uma cervejinha num hotel no interior de São Paulo, né? Numa reunião informal com a turma. Mas ela foi colecionando. E quando você estava no comando, a gente foi lá na ESB e conseguiu, com a ajuda... Estava no comando da ESB, na época, eu lembro. Da ESB. A gente pegou o pessoal da seção Imagem e Som, o comandante autorizou que fosse, e eles gravaram, eu levei gravador, celular, eu também, a gente colocou uns 2, 3 pontos e começamos a gravar. E foi uma experiência, como ela falou, muito boa, porque a gente conseguiu muitas histórias, conseguiu o nome do contador de história, em que data mais ou menos foi, porque a pessoa conta a história, lembra a história do fulano de tal, da leoa, mas quando é que foi? Então faltam dados mais específicos para fazer a história convincente, né? E aí a gente conseguiu muito essa informação. E aí a gente começou a escrever muito fortemente, e ia passando para eu revisar, eu fui tentando organizar, relendo, adaptando o linguajar técnico. Bom, acabei me empolgando e acabei escrevendo umas 10, 12 histórias da qual eu tinha participado, né? Aí chegou um ponto em que eu trabalhei tanto na revisão, na organização, que ela falou, não é justo que eu lance um livro de história de bombeiro e você não apareça como autor. Eu falei, mas eu não sou escritor, né? Então você vai ser coautor. Foi né? só um muso inspirador. E eu me inspirei nas histórias dela, claro, porque ela tem esse dom realmente de registrar o tom emocional, né? E o livro eu acho que está muito interessante por causa disso. Tem muita história curiosa, hein? Engraçada, divertida, né? Muita coisa que eu vi nesse livro coisas que... Porque tem histórias nossas que todo mundo sabe, né? Sim. Que é de domínio público, por assim dizer, né? Principalmente quando acontece alguma atrapalhada. Exatamente. Eu quero dizer, quando ela é pitoresca, ela toma assim, uma proporção de... Acaba virando uma lenda. Uma lenda quase, né? Então, deixar isso registrado, porque também, claro, está no nosso inconsciente, nosso consciente, melhor, né? Das nossas experiências que nós vivemos e está registrado, eu acho que na minha visão de bombeiro é uma coisa. E com o tempo essas histórias tendem a se perderem, né? Exatamente. Eu vi a história, por exemplo, de um soldado que era sentinela aqui na Sé, quando houve a greve dos bombeiros. 61. E ele chorou, acho que foi em 1961, e ele chorou quando contou essa história. Outros choraram também, né? A idade já leva a gente a ficar um pouco mais emotivo. E a participação nessas circunstâncias aí foram muito fortes para eles, né? E eu acabei fazendo a revisão, acabei escrevendo algumas histórias e acabei virando coautor. O mérito é todo dela, porque ela que começou, né? Que teve a ideia, Ele é modesto. Ele é modesto. Mas eu dei uma ajudazinha em algumas histórias. Ele é bem modesto. Se eu pudesse perguntar para os dois, tá? Respondi cada vez. Se eu fosse lembrar das histórias que a senhora escreveu, o coronel escreveu, das suas, qual aquela que causa mais emoção, mais lembrança, que a senhora tem talvez um carinho mais especial? Mas tem uma que eu sou capaz até de chorar, que é de um bombeiro, né? Eu agora não vou lembrar o nome dele, mas, se eu não me engano, ele é de Campos do Jordão, que pegou fogo lá numa casa, né? E estou até emocionada. E quando ele tinha uma criança desaparecida. E onde que estava a criança? Nossa, atrás de uma geladeira, e morreu carbonizada. Ela estava atrás de acho que é geladeira ou um fogão, né? Porque todo mundo falou, não, a criança estava aqui, estava aqui. E o bombeiro foi atrás, então, depois que fez, acho que chama rescaldo, né, que eu já aprendi, fez o rescaldo, encontrou a criança. Então, aquilo, né, ele chorou, e eu também, né, óbvio, e foi muito emocionante. E, assim, todas aquelas que envolveram a perda de vidas, né, porque quando são perdas materiais, tudo bem, queimou, o que vamos fazer? Vamos reconstruir. Agora, quando envolve vidas, então, não tem como. Não tem como. É escrever e chorar. É escrever e chorar, né?
Então, escrevendo ali no computador e deixando a lágrima cair, porque... Eu corro risco de não quero generalizar, mas eu vou falar por mim. Sabe que tem histórias que passam na nossa vida, coisas assim, que na hora, eu acho que o senhor talvez possa confirmar ou não, mas tem coisas que na hora não nos causam tanto impacto, quando, passado algum tempo, a gente se recorda e conta a história. Uhum. Eu acho que a gente é tão treinado, né, comandante? A gente vive para tentar isolar o sentimento da parte sentimento, operacional. Que muitas vezes, na hora, por pior que seja a situação, e a gente é muito focado, né, em fazer o resolver, o resgate, resolver, que a gente não naquele momento não, mas quando a gente depois, eu entendo exatamente o que você está me contando, a emoção vem. É verdade. E infelizmente, acho que ele faleceu agora, né? Eu acho que já faleceu. Acho Ele que faleceu. um ou dois bombeiros que prestaram depoimento já estão falecidos. A gente até queria dar um livro para ele, né? Mas acho que a filha... A gente conseguiu contato com a filha, mas... Que bom que está muito registrado. fácil. O que eu falei, as histórias vão se perdendo com o tempo, né? Histórias de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, se não ficar registrado, se perdem, né? Então, e das suas, comandante? Qual aquela que marcou aí? São muitas. Eu diria que a ocorrência, não vou responder qual a história que eu escrevi, mas ela que escreveu essa história, foi o incêndio da empresa Nestlé, em que a gente perdeu o Tenente Teixeira e o Sargento Alail. Foi na época que o senhor eu era comandante do 8º na época. Então foi uma ocorrência assim, que marcou muito profundamente, né? Tanto emocionalmente quanto pelo desgaste físico. Foi uma semana a empresa queimando, o encontro dos corpos, foi bem desgastante. Então essa foi uma de que realmente você tenta isolar a parte sentimental da parte operacional, da parte técnica, mas é muito difícil, né? Uma coisa bem complicada. Esteve já sendo entrevistado pela gente o Coronel Manuel, né? Uhum. E ele contou uma história, eu não sei se tem, eu não me lembro do depoimento do Coronel Manuel, mas ele contou uma história porque eu puxei o assunto lá do acidente da TAM, né? O segundo, né? O de 2005. Mais recente. Ele sempre vai ficar quase 20 anos. Nossa. Mas enfim, ele me relatava uma história que onde estavam ali os parentes, né, das vítimas num hotel próximo ali, na Avenida Ibirapuera, e ele entrando lá, foi levado lá, né, para falar com os familiares que estavam ali sendo administrados, psicólogos e tal, e uma criança pequena que se agarrou à perna dele e pediu para que ele fosse buscar Vai buscar meu pai. Você sabia dessa história? Não sabia. Nossa, uma coisa. E ele me relata que anos depois ele já aposentado, trabalhou na subprefeitura da Vila Mariana, e essa moça foi procurá-lo lá para conhecê-lo, né? Ela não lembrava, não contava a história. Né? Então são histórias que realmente fazem chorar, né? Como não, né? Chorou aqui contando a história. Mas, comandante, das pitorescas, qual que o senhor se lembra? Pitorescas tem muitas. A gente tomou cuidado, né? Quando a gente começou a escrever o livro, a gente ficou pensando nas consequências do livro. Tem histórias que são engraçadas para você, para mim, mas para quem deu o motivo à situação engraçada, pode não ser tão engraçado assim, ele pode se sentir ofendido. Então a gente tomou esse cuidado, né? Quando as histórias são para enaltecer, para falar do trabalho excepcional, uma ocorrência em que o indivíduo foi muito arrojado, o nome, sobrenome completo do nosso bombeiro. Quando houve aquele deslize, aquele erro, a gente mudou o nome, né? Então tem muitas engraçadas. Tem ocorrências com leão. Eu mesmo atendi uma ocorrência com leoa, não é tão engraçada, mas tem uma ocorrência de um casal de leões que estava sendo transportado. Na época os circos podiam usar animais, né? Estavam sendo transportados numa jaulinha, numa carreta, e esse carro sofreu um acidente, a carreta tombou e os leões ficaram na Avenida Marginal do Tietê. Então, você imagina, você no salvamento, olha, vai lá e resolve um probleminha, tem um casal de leão solto na Avenida Marginal, em São Paulo, né? O que você leva? O que você faz? Ainda, né? E aí tem uns fatos muito engraçados, né? Tem um oficial que você deve conhecer, o Coronel Milton, né? Milton Aparecido. Ele contou umas 2 ou 3, nem todas são de ocorrências, né? Algumas são de acontecimentos no alojamento ou na sala do comandante, em que você morre de rir. Não é possível que um oficial do bombeiro consiga ser tão palhaço, entre aspas, e fazer uma arte, né? Uma aprontada dessa forma. Então, essas histórias, quando envolve alguém que foi assim, não rebaixado, mas que pode ter ficado numa situação meio incômoda, a gente mudou o nome, pôs um nome parecido ou alguma coisa que remeta. Quem é contemporâneo nosso e ouviu essas histórias, quando você lê aquele nome, você vai identificar quem é. O próprio cidadão, que é
Também sabe. O causador da coisa engraçada vai saber que foi ele, mas ninguém mais vai saber. A gente fez isso para evitar até uma possível ação judicial, né? De alguém que possa se sentir magoado. Não. Mas os 49 bombeiros que ajudaram a escrever esse livro, né, juram de pé junto que foram histórias reais e a gente conhece muitas delas, né? Então, eu me lembro de uma, estou me lembrando agora, pitoresca, né? Eu não vou lembrar. Vamos guardar e eu não vou nem, livro, eu não vou dizer que eu vou preservar, porque não seria o caso também, mas eu me lembro, realmente não lembro. Eu sei que foi, acho, na área do 3º GB. Era uma ocorrência que a gente foi como sendo uma tentativa de suicídio, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Modernizamos, né, a abordagem humanizada que a gente faz hoje. Já naquela época, era um período um pouco anterior, a gente tinha outras técnicas, mas sempre com uma preocupação muito forte com essa questão. Então chegamos lá, era uma senhora, ela estava encostada na parede assim, de uma marquise relativamente estreita, num andar alto. E ameaçando saltar no prédio. Então toda aquela preocupação da abordagem, a gente chega muito discretamente, aquela protocolo lá. Pô, eu sei que, resumindo a história, a hora que abriu a janela e conseguimos pegar, ela se agarrou no bombeiro, graças a Deus. Era a faxineira que foi limpar a janela fechou. Ficou trancada do lado de fora e não via a hora que chegasse alguém. Só que ela estava panicada ali, ela não conseguia nem falar. O público achou que era suicida, mas não era uma trabalhadora. Limpando a janela, ela travou e ficou ali. Mas assim, que para nós, inclusive, foi um grande alívio, né, da história. Acaba sendo engraçado, mas naquele momento foi trágico. Foi trágico, mas puxa vida, graças a Deus. Mas tem muita, né? Tem muitas histórias. A gente dividiu. A história da cobra lá do 1º GB? Você estava lá, do oficial que foi picado? Não, essa é outra. Essa é outra. Tem várias. História de cobra, tem umas 4 ou 5 Vamos aí. fazer o seguinte, enquanto vocês vão falando, me dá um papel aqui que eu já quero anotar. Não, já tem umas 4 ou 5 de cobras aí nesse livro que já foram publicadas. Tem aquela, eu acho que era na época do senhor, que a gente tinha o terrário com as cobras lá para fazer treinamento de captura, tá? A gente tinha um terrário. Sim, tinha. Né? Que aí sumiu. Sumiu uma cobra. Mas cadê? A gente não chamar o boitel para o treinamento das equipes. Né? Bom, eu encurtando a história, era uma cobra que a gente tinha pego, inclusive, numa ocorrência. Já vinha aquela onda de criar cobra exótica, né? Eu lembro que ela não era da flora brasileira, fauna brasileira, estava lá no nosso terrário. Bom, enfim, ela escapou lá por alguma razão. Ela ficou alguns dias desaparecida. Aí teve uma ocorrência aqui para o lado do Cambuci, o caminhão do bombeiro, né? A equipe foi. A hora que abriu a porta do bombeiro, a cobra caiu. Passa no pé da vítima. Imagina a vítima, o bombeiro é louco, né? Mas a cobra. Não, ela ensinava. Estava dentro da gaveta da viatura. Faz parte da equipe aqui. Não, essa não foi no meu comando, não, mas tem várias. Cobras também, cobra é um assunto que rende muita curiosidade, né? Essa história é boa, hein? Da cobra. É porque a gente, na verdade, se a gente for ver o leque de situações que a gente é submetido, é um leque muito grande, né? Dá margem a muitas histórias. Sim. Primeiro apaga fogo, faz salvamento, mergulha, sobe, desce, resgata, captura. Quer dizer, é um universo muito grande. Né? E as ocorrências vão mudando com o tempo também. Né? Quando eu era tenente, a gente atendia muita ocorrência de vítima em poço, em fossa. Hoje, não sei, na periferia, poço, né? Animal, vaca, cavalo em poço. É uma ocorrência bastante comum, principalmente na periferia, na região do ABC, né? Mas hoje eu acho que na região metropolitana é muito raro. No interior talvez ache alguma coisa. Conheço com cobra também. Hoje, como você falou, são cobras exóticas, são criadas no apartamento, né? Mas, em geral, você não vê mais cobra na região metropolitana, aqui, pelo menos na área urbana, né? Aliás, aqui eu vou avisar, né? Porque isso eu acho que até um tempo atrás era um problema. Criançada que tem animal exótico, né? Cobra, aí não quer mais animal exótico e solta, né? Então, não pode. Eu me lembro de uma ocorrência aqui, não há muito tempo atrás, de uma cobra dessas exóticas na Praça Buenos Aires, aqui no Higienópolis, né? Imagina, essas babás com as crianças ali no caminho e... Né? A cobra na árvore da rua. É inofensiva, tudo bem, mas né? Não é para isso. Né? Então, não tem plaquinha, né? Pois é, não tem a plaquinha. Né? Mas eu vejo assim, domingo, comandante, eu estava aqui no próximo interior de São Paulo, eu encontrei uma viatura do bombeiro numa ocorrência, né? Um sargento tinha trabalhado comigo, e ele comentava justamente isso, eles estavam vindo de uma ocorrência aqui na região metropolitana, de Caieiras, de animal exótico, de animal silvestre. Né? Tem o lado bom, que os animais silvestres realmente eles estão aumentando, que é uma coisa boa, e a coisa não tão boa que tem ser humano morando ali junto com eles, né? Então, vira e mexe ali e aparece, né? Saroeira, até coati outro dia, eles estavam me dizendo que eles encontraram com... Né? Quer dizer, o bombeiro, apesar da evolução, ainda tem. O bombeiro atende tudo, né? Eu costumo dizer que o bombeiro é a profissão NDA, né? Nenhuma das anteriores. Tem o macaco na árvore. Quem que vai pegar? O cara do zoológico não vai. O dono do zoológico que comprou esse animal de forma irregular não vai. Chama o bombeiro que o bombeiro vai, né?
Ah, tem tal coisa, quem que vai fazer? Não tem ninguém, então chama o bombeiro, que o bombeiro dá um jeito, né? É verdade, a gente... Tinha até uma natureza de ocorrência, né? Outros trabalhos de bombeiro, OTB antigamente. Né? Tinha, era até um... Tudo que não se enquadrava nos incêndios, no salvamento, nos resgates, era Outros OTB, trabalhos de outros bombeiro. trabalhos, tudo, né? O seu comandante, como estava na ativa, né, antes da sua aposentadoria, eu me lembro que foi imediatamente após a criação do CBM, né, pouco tempo depois, e de lá para cá nós criamos até mais estruturas. A gente tem o CBI, né, são 2 CBIs, né? CBI 1, 2 e 3. Então, o que o senhor mais vê de diferente? Né? Estou dando esse exemplo, evidentemente, mas na sua percepção, o que o senhor vê mais diferente e o que também continua a mesma coisa da sua época? Difícil, hein? Eu acho que continua a mesma coisa, é o espírito de bombeiro, né? É a vontade de ajudar, é a vontade de chegar rápido, é a tradição de largar a comida no prato, a hora que toca o alarme e sair, né? Sair em 30 segundos, à noite sair em 1 minuto do quartel, a vontade de ajudar, a presteza, a prontidão para colaborar, para salvar, até para tirar o gatinho da árvore, né? Que é um tabu aí que o pessoal comenta, mas o bombeiro está pronto sempre para cooperar, para ajudar. Né? E diferença, assim, com relação ao tempo que eu trabalhei, principalmente no atendimento de ocorrência, na parte operacional como tenente, eu vejo que o bombeiro ele cresceu bastante. E o efetivo não cresceu tanto. Eu diria que hoje você vê um incêndio aí de médias proporções, pelo menos a gente assiste pela televisão, tem muita viatura, né? Então tem, sei lá, tem 20 viaturas no local. Ah, quantos homens? Tem 35 homens. Né? Prontidões dos postos que eu comandei como tenente, prontidão que tinha 25, 30 homens, né, numa prontidão. Então, um posto de bombeiro tinha 80, 90 homens. Hoje você vai lá, tem 2 viaturas, um AB e um resgate correndo. Então, o bombeiro, acho que ele se preocupou muito com a expansão do número de postos, e é válida essa preocupação, né? As cidades todas querem ter um posto de bombeiro próximo para ser bem atendido rapidamente. Mas a parte política de convencer os governantes a aumentar o efetivo proporcionalmente, isso aí acho que falhou um pouco. Então, quando você compara, você que já viajou para outros países, quando você compara o número de proporção de bombeiros e população, ou viaturas e população, ou viaturas por cidade em relação ao número de habitantes, nós estamos ainda muito, muito atrás, né? Estamos muito, muito defasados. Então, acho que hoje é isso que pega, né? A gente tinha, por exemplo, aula de educação física, treinamento prático. Hoje você tem prontidões aí que tem 4, 6 homens num posto. Então, quer dizer, como é que você vai fazer um treinamento, vai fazer um simulado, aqueles testes de suficiência profissional que a gente fazia, questionários, Olimpíadas de bombeiros. Hoje, se você fizer uma Olimpíada, você precisa fechar, sei lá, 10 postos para conseguir juntar uma quantidade de bombeiros para fazer os exercícios simulados que a gente fazia. Né? Os simulados, inclusive, estão no livro aí de bombeiro. Né? Uma fase importante, acho que ajudou muito no atendimento operacional, na congregação de outros órgãos, né? Secretaria de Saúde, as prefeituras, Defesa Civil. Isso foi muito importante. Mas a parte ruim que eu vejo é essa, que o efetivo realmente hoje deixa a desejar. A gente tem viatura, tem postos, a gente sabe, de alguns lugares que ou sai o incêndio ou sai o salvamento, né? Então, os homens, a guarnição é a mesma. Se houver um fogo em residência, ele monta no AB. Se houver um acidente de vítima presa em ferragem, ele vai no resgate. E isso é ruim, né? Porque quando você começa a tornar o efetivo muito rarefeito, graças a Deus, as ocorrências, a maioria das ocorrências são ocorrências pequenas, são resolvidas em poucos minutos, né? Mas nas ocorrências grandes, e a gente tem tido ocorrências grandes ultimamente, você vê 30 viaturas, nossa, deve ter 200 homens. Não tem. Né? Guarnição de autobomba, a gente corria com 7, né? A autobomba que eu aprendi no curso de bombeiro era a guarnição de 7 homens. Tinha a guarnição reforçada que eram com 9 homens numa B. Hoje a gente não tem 9 homens num posto, né? Então, assim, é difícil. Se atender fogo em lixo, fogo em mato, dependendo da proporção, dá para atender. Caso contrário, realmente a gente está entrando numa faixa aí que eu diria até perigosa, né? Que a gente acaba se arriscando. Aí de aumentar o efetivo que não seja o efetivo profissional permanente. Né? Está fazendo experiência, tem um decreto novo aí, experiência dos bombeiros públicos municipais, até mesmo dos voluntários. Quer dizer, nós estamos aí achando procurando encaixar uma alternativa. Nenhuma, se a gente considerar em termos absolutos, da época que o senhor estava até hoje,
o efetivo de bombeiro é o mesmo. Aliás, na época que nós entramos, né, comandante? Houve um aumento muito pequeno. E a população aumentou tremendamente, a área das cidades aumentou exponencialmente, o trânsito ficou muito mais difícil. Eu dou sempre esse exemplo, comandante. Muito mais caótico. Eu cheguei numa cidade, eu tomo como exemplo a cidade de São Paulo. Eu cheguei no bombeiro com uma cidade de 9 milhões de habitantes, a gente está numa cidade de 12 milhões de habitantes. O efetivo do bombeiro é o mesmo. Né? A gente não tem 50% a mais de efetivo, né? Não tem. Mas são desafios, né, comandante? Sim. Eles eram na sua época, eles continuam sendo. Evolução é... Gosto muito daquela frase que diz que não há nada mais permanente no universo do que a mudança. a mudança. Eu gosto muito dessa frase. Tudo está mudando o tempo inteiro. Nós estamos mudando, né, fisicamente. A instituição, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, está mudando fisicamente. E às vezes a gente percebe que essa evolução vai para um campo muito bom de tecnologia, e que isso é incomparável em relação ao passado. E algumas vezes a gente vê e fala, puxa vida, isso aqui pode causar problemas, né? Mas eu concordo. Eu acho que o que é bom disso tudo é que a nossa história, né, a nossa história evolutiva, quer dizer, da nossa evolução, a gente tem muitos exemplos positivos, né, que ajudam a gente ajuda o comando até hoje a procurar um direcionamento. Eu costumo dizer que é um carro que a gente dirige olhando para o para-brisa, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha. Tem que dar uma olhada no retrovisor para ver o passado, como é que... Aqui já não deu certo, ou já deu certo. Vamos continuar. Exatamente. Eu acho que isso a gente tem muito, tanto a Polícia Militar como sim, sem dúvida. E vamos falar da nossa escritora de 13 livros publicados. Qual é o próximo projeto? Então, eu tenho agora, né, aí alguns projetos. Um é o livro que eu quero, que já está escrito, da minha avó materna, né? Resgate da história dela, né? E eu não sei quando vai sair, mas tem um outro também que é um projeto assim com uma linha religiosa também, que eu estou terminando. Eu tenho alguns que, por exemplo, essa mesma editora Paulus, né, que fez 3... A Paulus era da Edições Paulinas, não é? Não. É outra editora. São duas editoras. A editora Paulus, ela tem projetos sociais. Então, ela faz livros, né? Ela faz uma espécie de um concurso, né, se eu posso usar esse termo, seleciona textos, e os livros que são escolhidos, eles vão para a comunidade carente. Então, não são livros vendáveis, são livros já para um público específico. São distribuídos gratuitamente. Então, eu tenho aí nesse projeto da Paulus um livro que foi escolhido, chama Vida, né? Eu estou esperando receber um exemplar para dar mostrar pelo menos a carinha dele, né? Como é que ficou. E eu tenho outros, né? Eu tenho outros infantis que eu estou esperando também resposta, se alguém vai querer ou não. E se não quiser, a gente faz por conta própria, e seja o que Deus quiser. Corre os riscos, né? E seja o que Deus quiser e vamos embora, né? Porque o que chama muita atenção é assim, a diversidade de temas, né, que a Dona Marisa escreve. Tem uma facilidade absurda. Vai da poesia ao conto. Então metodologia científica, infantil. Eu não posso dizer que eu sou uma boa escritora, eu não sei, porque quem tem que falar isso é quem lê, né? Mas eu acho assim, quem escreve, escreve. Não importa o estilo. Para mim, é assim, né? Então, quando alguém fala, será que tem como escrever isso? Eu falo, tem como escrever. Você sabe português, né? Você vai ali. Eu também tenho um livro pronto, que é sobre educação, né? Que eu sou professora, e esse também é um que eu pretendo publicar, né? Então, eu tenho vários projetos aí. Enquanto eu escrevo praticamente todos os dias, né? Todos os dias. É um exercício diário. É um ritual. Porque a escrita, às vezes, as pessoas querem um milagre. Não tem milagre. Não tem. Escrever é esforço, né? É ler, escrever, aprender novas formas e vai tentando. Olha, né? eu vou confessar que a sua explicação está dando muito sentido para mim, porque poucas vezes na vida eu tive ímpeto de escrever algo que não fosse da nossa necessidade de trabalho, artigo técnico, a gente faz CO, CSP, e assim eu percebo a dificuldade, porque é muito diferente, né, de você contar, falar alguma coisa e sentar e escrever. Parece que a gente passa a navegar num universo completamente diferente. Muitas pessoas difícil, falam para mim,
queria tanto escrever um livro. Eu falo, eu vou te ajudar, né? Você faz assim, assim, depois você pode ir assim, assim. Você tem que escrever todo dia um pouquinho, abrir uma pastinha. Quantas dessas pessoas Chegaram realmente... Então, às vezes a pessoa sonha, né? Porque sonhar é para todo mundo. Mas quando você tem um sonho, você tem que correr atrás dele, porque ninguém corre atrás por você. Então, eu quero escrever um livro? Então tá, vai começar, vamos organizar esse negócio aqui. Você tem que escrever, tem que pôr as suas ideias no papel, apaga, porque muitas vezes é isso que já acontece. Eu escrevo, e depois falo, nossa, que porcaria tá isso. Apago tudo, exatamente, só para treinar. E aí começo ali de novo, né? E tem dia que a inspiração está muito forte, então eu tenho que aproveitar. Aí é quando aproveita. Aí eu aproveito. Né? Eu diria que, para gente, assim que não é escritor, é 90% de transpiração e 10% de inspiração. A Marisa já é diferente, ela já tem 40% de transpiração e 60% de inspiração. Ela é muito... Fácil, né? Generoso. É natural, ela escrever é natural. Então, eu tenho um grupo lá em São Caetano, eu faço parte de um grupo que são mulheres que escrevem. Né? Então, a gente tem, assim, a cada, 10 dias, 15 dias, a gente tem aí uma tarefinha para cumprir. Né? Tema, né? A gente tem temas e a gente vai escrevendo. Provavelmente vai resultar em um livro, né, dessas mulheres que escrevem, mas a gente tem dia que sai um texto bacana, tem dia que a gente vai, ixi, esse aqui não ficou muito bom. E a gente também vota, né, nos textos. Então, tem o grupo e a gente publica, aí o pessoal entra lá na pagininha lá e vota, e a gente fala, opa, esse aqui foi bacana. E às vezes não é tão bacana, né, mas a gente vai praticando. Né? Exatamente, é um exercício, é um ritual, é uma prática, né? A insistência, principalmente. Então, né? quem quiser escrever um livro, está aberta a temporada. Pode começar. E pode me procurar, que eu sempre dou umas dicas. Eu dou dica para todo, né? Eu sempre dou dica para as pessoas. Quer escrever? Olha, vamos começar assim. Mas tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Acho que como tudo na vida, né, comandante? Verdade. Persistência, né? E demora. Demora, né? A pessoa não tem noção, por exemplo, um livro do bombeiro. Esse que escreve em 2 dias. Quanto tempo foi esse trabalho? Mais de ano. Da ideia mais. até... Mais de ano. Eu diria mais de 2 anos. Né? Porque até juntar a ideia, até ver se a gente consegue um patrocínio, são muitas coisas, muitos elementos envolvidos. Até ver que lugar que vai ser bacana para a gente fazer a impressão, uma impressão legal, né? Arrumar uma capa. Essa capa, por exemplo... Quem que é o autor dessa capa aqui? Ele. Não, não sou eu. Eu contratei alguém para fazer a capa. Quando ela começou a escrever, a gente ficou em dúvida se fazia só em papel ou se fazia eletrônico. A gente acabou fazendo o livro e-book, né, o livro eletrônico, e em papel também. E algumas coisas são muito técnicas, né? Então eu fiz revisão, fiz a diagramação, mas capa, por exemplo, a gente teve que contratar. A gente contratou alguém para fazer. Eu falo ele porque ele que... É que eu fiz todos os contatos, Isso. né? Sim. Na hora de publicar... Eu não errei quando eu falei que foi um trabalho a 4 mãos. Não, eu tenho muito trabalho. A parte de inspiração é mais dela, a parte de braçal foi mais minha. minha. Ele é modesto. Acreditem, ele é modesto. E se esse pessoal que está vendo a gente no podcast não tem um livro ainda, como é que eles fazem? É só comprar ou aqui na própria Fundabom. Tem aqui na Fundabom, né? A Fundabom tem o livro para vender. Aqui, né? Ó, tem a venda aqui na E, aliás, é muito mais em conta. Eu sugeriria quem estivesse em São Paulo que viesse aqui até a Rua Anita Garibaldi, ao lado do Comando Central do Corpo de Bombeiros. E, se não puder, pode comprar nos sites. A gente tem na Amazon, por exemplo, tanto o livro em papel quanto no formato eletrônico. Tem no site Submarino, Americanas, que está passando por uma situação meio difícil. Mas tem lá também. No Estante Virtual e no Clube de Autores. Então, nesses sites, qualquer pessoa que entre aí na internet pode navegar em qualquer um desses sites e vai ter a condição de comprar o livro ou fisicamente, feito em papel, eles chamam de capa comum, ou no formato eletrônico, para quem é mais jovem, mais moderno, sabe ler um livro eletrônico no iPad, também. No computador, no próprio celular. Né? Para você que está nos vendo aí, não tem desculpa, tá? A gente tem um formato eletrônico, tem formato de papel, a gente consegue comprar o livro aqui na Fundabom e todas as maneiras aí que o Coronel Edson disse para a gente. E eu garanto para você que não leu ainda, é uma leitura especial, emocionante,
que traz memória e que realmente resgata muita curiosidade, muito fato que ia se perder com o tempo está registrado aí para a eternidade. Né? E tem na última ou penúltima página um convite, como a gente conversou, né? Escrever é difícil, mas conseguir as histórias é bem difícil também. Então tem um convite para as pessoas, bombeiros de qualquer instituição militar, civil, brigada, quem tem uma experiência que é civil, mas participou de algum evento que o bombeiro esteve lá, tem condição de, se não quiser escrever, conta. Hoje é muito fácil, né? Você pega o celular, você grava um áudiozinho, sei lá, de 1 minuto, 2 minutos, contando detalhes, basicamente respondendo as perguntas do jornalismo, né? O que, quando, onde, como, por quê. Grava esse áudiozinho, manda para a gente. Tem um endereço eletrônico, tem o e-mail. Pode mandar, quem sabe. Se quiser falar, aproveita e se Deus quiser. Já fica registrado aí no nosso podcast. O endereço eletrônico é edson.cb. C de corpo e B de bombeiros. edson.cb@gmail.com. Nós aceitamos histórias, a minha esposa e eu nos comprometemos a guardar essas histórias com carinho. É claro que precisa enviar junto uma autorização ou gravar no áudio a autorização para que a gente publique isso. A gente vai tomar esse cuidado, se for alguma história meio tenebrosa, mudar os nomes dos personagens. Mas se a gente conseguir mais... Aqui nós temos 117 histórias. Se conseguir mais umas 200, com certeza dá para fazer um outro livro. Mas é difícil, eu já vou adiantar que não é uma tarefa fácil. Vamos ajudar a preservar essa história. edson.cb@gmail.com. Falei certo? Isso, certinho. Manda a sua história, a sua autorização e vamos ajudar a eternizar esse monte de histórias bacanas aí do Corpo de Bombeiros. Comandante. E os bombeiros, né, os bombeiros e as demais pessoas que quiserem, no dia 11 de março, nós estaremos em São Caetano, lançando esse livro e um outro meu, que é Confissões de Dona Florzinha, dá licença? Claro. Que eu esqueci de deixar separadinho aqui, né? A inexperiência. Esse é Confissões de Dona Florzinha? Esse é um romance muito interessante. A inexperiência me... Certo? Não. O bom do podcast é que é assim mesmo. Esse daqui também vai ser lançado, né, nesse dia 11 de março, em São Caetano. Na Biblioteca Municipal. Biblioteca Paul Harris, na Avenida Goiás. Então, os bombeiros, né, que quiserem nos prestigiar, as Olá, famílias... o pessoal do ABC. Pessoal da região do ABC. Já aproveita e mata a saudade do Coronel Edson. Vai lá para ganhar um abraço, né? Tirar uma foto Tirar uma foto. Nós estaremos lá. Vai ser das 10 às 13, é um sábado. Das 10 às 13, na Avenida Goiás. Avenida Goiás, 950, acho. 950. Olha lá, pessoal, bota na agenda mas aí. É só no prédio da Prefeitura, da Secretaria de Educação de São Caetano. Biblioteca Paul Harris. Muito bem. Esquina com a Rua Augusto de Toledo. Estaremos lá. Ótimo. Eu gostaria de, assim, dizer, primeiro, é a primeira podcast que eu faço entrevistando um casal de bombeiros. Opa! Já fui promovido. Eu já gostei. Um casal de bombeiros, de verdade. Que viveu a história de bombeiros, nosso comandante essa senhora que acompanhou essa história. E tão importante quanto tudo isso, ter relatado, né, e deixado aqui eternizado essas histórias. Eu agradeço muito a presença. Nós agradecemos. De vocês. Eu tenho certeza que as pessoas acho que gostaram muito também. E deixo aqui o convite para novos desafios, novos livros, novas publicações que vem aqui ao nosso BombaCast. E eu dei esses momentos finais para a senhora e o comandante fazer a sua despedida e as suas considerações, por favor. Eu agradeço imensamente, né? Porque é sempre importante a gente ter uma oportunidade de falar daquilo que a gente faz com gosto. Né? Eu escrevo com gosto, então é importante arrumar esse espaço, porque senão também ficaria no vazio, né? Escrevi e para quê? Ninguém fica sabendo, né? Então é importante também a gente conquistar leitores, pessoas que possam se espelhar aí nessa profissão ou nessa daqui, porque confissões é sempre bom também. É verdade. Certo? Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer o convite aí da Fundabom, o BombaCast, o Bomba Café, onde a gente está fazendo essa gravação. E nos colocar à disposição, se alguém tiver interesse, que nos procure. E dizer que a intenção de escrever essa história, esse livro de história de bombeiro, foi realmente de registrar, né? A gente não está contando só história. Se você ler com atenção, você vai ver que tem muito da cultura de bombeiro, do linguajar de bombeiro,
do pensamento do pessoal dessa época, ou da época até anterior à nossa, porque a gente registrou algumas histórias que são até antigas, que a gente não viveu, não vivenciou, mas que chegaram até nós. Então isso mostra um caldo de cultura que vai ficar registrado aí. Eu tive a oportunidade de ler alguns poucos livros que contaram histórias de bombeiro, que falavam de bombeiros, né, o Casarão Vermelho e outros. E realmente você, quando lê, você se transporta, você tenta se colocar naquela posição. E com certeza as futuras gerações, aí, se Deus quiser, vão ter oportunidade de ver, de ler e de saber o que é que a gente viveu principalmente nessas décadas aí de 60, 50, 60 até 2020. Né? Fantástico. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado, dona Marisa. Nós é que agradecemos. Se você gostou, dá o like lá no nosso canal, se inscreva no canal 193 BombaCast. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima entrevista.